todos a nossa reunião, a Igreja Sem Paredes, a igreja que se reúne para exaltar o cabeça que é Cristo. Bem-vindos sejam os nossos também irmãos aí no YouTube. O tema da nossa mensagem é: o nosso evangelho ainda está encoberto. Vamos ler, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 3, eu vou ler também o versículo de número 4. Mas, disse Paulo à igreja, lá em Corinto, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, a fazer uso de uma porção da sua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes. Esta é uma manhã de crescimento intenso, maturidade cristã, alimento sólido, crescimento poderosíssimo na graça de Deus. Eu te peço então que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo de Deus reunido aqui pela internet, diga amém. Amém. Meus amados irmãos, esta é uma palavra de crescimento fantástico. Infelizmente, os meninos, quando ouvirem, passarão mal, é claro. Se uma criança de 3 dias de nascido, você dá macarronada, o efeito é fulminante. Então, se você já nos acompanha há algum tempo, esta palavra vai cair deliciosamente. Se você a ouve a primeira vez, ela vai gerar aí, sabe, algumas dúvidas. Se você não entender, os teus olhos foram iluminados. Vamos ler o que estava sendo transmitido por Paulo. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto. Porque Paulo disse o nosso. Paulo tinha evangelho? Não. É que havia um evangelho antes de Paulo que já era transmitido. Era conhecido como o evangelho da... Então havia um evangelho chamado o evangelho da circuncisão, pregado por Pedro, Tiago e João. Esse evangelho não tinha nada a ver com o evangelho de Paulo, conhecido como o evangelho da incircuncisão. O evangelho da incircuncisão é o evangelho para os gentios. O evangelho da circuncisão era o evangelho para os judeus. Esse evangelho da incircuncisão ainda estava encoberto para a maioria dos gentios na época de Paulo. Só que isto houve apenas uma mudança geográfica, porque para os dias de hoje, o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus, ainda está encoberto para a maioria dos crentes. A maioria dos crentes não sabem que eles são escolhidos de Deus desde antes da fundação do mundo. Para um crente
que o evangelho ainda está encoberto, ele só é de Deus se ele entrar na igreja, ouvir um sermão e no final ele tem que se levantar e aceitar Jesus. Se ele voltar para casa e aceitar Jesus, ele não é crente. E aí, rapaz, tu não passou para crente não? Por quê? Ué, quando o pastor chamou para você aceitar Jesus, você não foi. Você entende? Isso é que o evangelho está encoberto para esta pessoa. Na concepção de quem o evangelho ainda está encoberto, a pessoa só é crente se ela aceitar Jesus. Mas não tem só isso. Depois que ela aceitar Jesus, ela tem que fazer parte de um grupo. Ela tem que frequentar a escola bíblica dominical, ela tem que se batizar nas águas, ela tem que tomar a Santa Ceia e, acima de tudo, ela tem que ser um fiel. Aí sim ela é crente. E se no trajeto desta caminhada eu falhar em algum ponto, eu deixo de ser crente. E por que é que a pessoa pensa assim? Porque para ela, o evangelho, disse Paulo, o nosso, porque Paulo estava lá com os pregadores, estava com Tito, com Barnabé, com Timóteo, Silvano, e Paulo disse, o nosso, o evangelho que nós pregamos, ainda está encoberto. Amados, quando nós pregamos este evangelho, a reação das pessoas é de repulsa ao que você diz. Olha, e as pessoas te veem como inimigas. Algumas cortam a relação mesmo. E bloqueia no YouTube, bloqueia no Facebook, bloqueia no WhatsApp. E quando você vem por esse caminho, eles passam para cá. Está abrindo o portão, quando você sai na rua, eles fecham e entram de novo. Porque lá vem o herege, lá vem o capeta, lá vem o diabo, lá vem tudo. Porque o evangelho ainda está encoberto. E os defensores do evangelho da circuncisão, do dízimo, vociferam. A hipocrisia é tão grande que é assim: eu te amo, meu irmão. Oh, glória a Deus, eu te amo. Você sabia que o dízimo não é mais para o tempo da graça? Quando você procura ele, está lá a bolinha branquinha assim, ó. Sumiu. Acabou o amor. Porque vivem uma hipocrisia religiosa. Para o religioso, você só é bom se você andar naquilo que ele acredita que seja uma verdade. Você não pode contrariar ele e nem passar na frente do pastor. A guerra está armada. Depois Paulo diz, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Espera, o evangelho está encoberto para os que se perdem? Se perdem aonde? Se perdem na religião. As pessoas estão perdidas na religião. Ah, e quando eu falo religião, você que me ouve agora pela primeira vez, quando eu falo religião, eu não falo na Seixonoye, eu não falo na Rosa Branca. A religião citada pelos meus lábios é a religião evangélica. Porque tudo aquilo que te tenta convencer de uma santidade externa é uma religião. O religioso quer te provar externamente de que ele é santo. Você não está vendo? Eu sou de Deus aqui, ó. Cadê? Olha aqui. Olha o meu terno. Olha o meu vestido longo. Mas é isto que te prova que tu é de Deus? Se eu errar com você, espera aí que eu vou errar com você.
Vou ali e volto. E eu quero ver se tu é de Deus mesmo. Eu vou te mostrar o grau da tua espiritualidade até que eu erre com você. Aí tu me mostras se é capaz de me perdoar, de me amar, de andar comigo 4 milhas, porque 2 era no tempo do Cristo histórico, tá? Em graça você tem que andar 4 ou a eternidade comigo. Aí eu te mostro se tu és mesmo espiritual. Espiritualidade não está no exterior. Com o exterior se convence de muita coisa. Eu posso botar um terno, uma gravata, botar uma Bíblia debaixo do braço, sair por aí assoviando e não ser capaz de amar o meu próximo. Não ser capaz de perdoar, de ajudar um necessitado. Então, se o evangelho pregado por Paulo, pregado por nós, deixa eu abrir um parêntese, quando a gente cita isso é um outro palavrão. Então Paulo é maior do que Jesus? Não é. E por que é que o Senhor cita Paulo? Porque dentre todos foi o único que disse, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, como Cristo nesse pacto é um espírito, se manifestou a Paulo, Paulo disse, se você me imitar, está imitando Cristo. Então, nós imitamos o que Paulo falava nas suas epístolas. Não estamos acrescentando nem tirando. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então, se eu digo a uma pessoa, você é escolhido desde antes da fundação do mundo, a pessoa aceita? Não responda. Se eu digo para ela o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 5, que ela é predestinada, ela aceita? Isso é um palavrão, meu irmão. O quê? Predestinado? Isso é do diabo. Porque isto para ela está encoberta. Mas isso não é do diabo. Isso está nas epístolas de Paulo. Está ou não está? Mas como isso está encoberto, ela se perde, porque predestinação é a segurança que Deus deu ao meu espírito. Como ele me enviou nesta terra e me revestiu de carne, para que eu não me perdesse, porque eu sou dele, e nenhum filho dele pode se perder, e se um se perder, ele deixa 99 e vai atrás até encontrar, ninguém se perderá, porque cada um dos filhos dele vieram a esta terra com um selo sobre a fronte. Então, para que eu não me perdesse nas minhas paixões, para que eu não me perdesse em caminhos escuros e escusos, quando ele me predestinou aqui, o meu espírito tem morada e retorno garantido. Só que a religião precisa te fazer entender que tu és um perdido pecador e que a qualquer momento que se você deixar de comer um pedaço de pão, se você, meu amado, as pessoas se perdem tanto que elas acham que se ela comer um pedaço de pão uma vez por mês, ela está garantida. Eu pensava assim. E eu levava o pedaço de pão no hospital. Quantos aqui já passaram por isso? Eu tinha que levar um pedaço de pão no hospital, porque a pessoa lá no hospital estava sem comunhão com Deus. Isto é o evangelho encoberto, porque quem é templo do Espírito Santo, a presença está constante. Está ou não está? É como o evangelho está encoberto. E a pessoa se perde nessa loucura de querer a presença. E eu já disse aqui em outras pregações, eu orava, Senhor, visita a tua serva lá no teu leito. Visita a tua serva aonde, Geraldo? Lá naquele leito. Geraldo, eu moro na pessoa. Quem mora, amado, em mim, não me visita. É ou não é? É. Como eu posso mandar Deus visitar a mulher lá no hospital? Se não nela, gente. Ele já está lá. Está ou não está? Está. Mas isso é para quem o evangelho foi revelado. Para quem está encoberto, eles se perdem nessa loucura.
vira uma religiosidade. Senhor, toma o meu filho nas tuas mãos. Toma quem? O meu filho. Você tem outro? Porque o que eu conheço está gravado na palma das minhas mãos e ninguém pode tirar. Mas é modo de falar. Mas é modo de falar com quem? Porque ele, quando revelou o evangelho a nós, ele disse: ainda que uma mulher esqueça do filho no seu ventre, eu, todavia, não me esquecerei de vocês. Eu tenho vocês gravado na palma da minha mão. Diga: Abba, Pai. Está ou não está? E eu vou mandar ele tomar qual filho? Mas quando o evangelho está encoberto, as pessoas se perdem. Paulo chamou de loquacidade frívola. Vai falando coisas sem sentidos. E agora vem a maturidade. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Qual foi o intuito do Deus? Segura aí, cinto aí, meu amado. Coloca cinto aí, não vai sair ninguém, meu amado. É na porta aí, meu amado. Chama os 2 meninos daquele que luta com Kung Fu aí. Qual meu filho luta? Krav Maga. Ya! Lindenberg está aí hoje. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Qual era a intenção do Deus do século de Paulo? Alô! Não é deste século 21. Isso não foi escrito no século 21. Você vê a dificuldade que eu, com apenas 4ª série, ter que ensinar isso aqui, conjugação verbal? Porque parece que isso foi escrito e os pastores dizem assim: o Deus deste século. De qual século? Desse! Não é deste. A epístola está sendo escrita no 1º século da era cristã. Era o Deus do século de Paulo. Verdade. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Qual era a intenção do Deus daquele século? Cegar o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Segura. Significa que a luz do evangelho tinha que resplandecer na vida dos eleitos. E o Deus daquele século cegou o entendimento. Que quando o evangelho chegasse, os incrédulos estavam com o evangelho tapado. Vamos entender primeiro que a religião, uns por ignorância, outros por maldade, nos enganou a vida inteira. Que para a religião, e quando eu digo religião, que fique claro, notório, que eu estou falando da religião evangélica. A religião evangélica assegurou anos inteiros que Deus aqui é quem? Diabo. Alguns, com um evangelho tão encoberto, quando lê aqui, já lê assim: o diabo cegou o entendimento, meu irmão. Leu ou não lê? Você já leu ou não leu assim? Leu. Olha, isto é que o evangelho está encoberto. Mas nesta manhã, para a glória de Deus, eu arranco o véu dos teus olhos para que tu vejas a verdade. Ouça, Deus na Bíblia, com D minúsculo, não é diabo. É sim! O pastor da convenção foi lá e disse que o diabo
Deus, com D minúsculo, não é diabo. Deus, com D minúsculo, é você. O quê? O quê? O quê? Mas o pastor pregou que diz que Deus é o diabo e mostrou? Não. Eu digo que Deus é você, com D minúsculo. Alô, meninos? Alô da chupeta, alô da dedela. Deus com D minúsculo são os filhos de Deus. Eles dizem, mas não mostram. Eu prego e mostro. Salmos de número 82. Deus assiste na congregação divina, no meio dos diabos, segundo a tradição. Segundo a tradição, se Deus em Corinto é diabo, Deus assiste no meio dos diabos. Por que o senhor foi se levantado, hein? Para quê, hein? Vocês vão ter que mudar a teologia de vocês, querido. Vocês vão ter que mudar na estrutura da igreja. Deus enviou os sábios e vocês corromperam. Deus enviou os homens doutores e vocês corromperam. E agora a palavra está sendo revelada. O evangelho está sendo descoberto. Vamos ler. Vamos ler. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. 2. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? 3. Fazeis justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente com o aflito e o desamparado. 4. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-o das mãos dos ímpios. 5. Eles nada sabem, nem entendem. Vagam em trevas. Vacilam todos os fundamentos da terra. 6. Eu disse. Quem disse? Quem disse? Eu disse, sois deuses, são filhos do... Deuses são filhos de quem? E o Senhor aprende isso aonde? Alô, na escola dominical que não é. Nas faculdades de teologia, muito menos. E buscando a ele no monte, piorou. Lá no monte só se acha chikungunya. É esse o nome? É esse? Pegou minha mulher aí. Rapaz, mas vontade de dar naquele mosquito, cara. Eu disse, sois deuses. Sois todos filhos de Deus Altíssimo. João capítulo 10, versículo 32 ao 36. Jesus mostra isso melhor. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Me apedrejas? Apedrejais mesmo, tem um i lá, não tem? Não, senão ele me chama de burro, bota lá. Me chama, ó, meu amado. Ó, se me chamar de burro, eu vou pegar vocês, hein? Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? 33. Responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, quando você fala assim, eu sou Deus, com D minúsculo, ele pensa que você está falando que você é Deus, com D maiúsculo. Meu amado, a pergunta que eu vou fazer brevemente é: filho de peixe é o quê? Serpente? É o quê? E filho de cavalo é o quê? Cavalinho.
Meu amado, e filho de Deus é o quê? Deuses. O Deus Criador criou os céus e a terra e tudo que nele há. E o Deus com D minúsculo que somos nós, criamos também. Ora, criamos o microfone, criamos casa, moradia, criamos várias coisas que hoje a humanidade diz, como que pode? Pode, porque vocês são deuses. Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. 34. Replicou-lhe Jesus. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Versículo de número 35. Se ele chamou deuses a quem foi dirigida a palavra de assegura. Deus chamou deuses a quem? Quem aqui a palavra foi dirigida, diga glória a Deus. Ele chamou vocês de deuses. Se ele chamou deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar. Aí o pastor pentecostal, né, canela de cuscuz, né, meu irmão? Diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Mas não está escrito diabo. Está escrito Deus. E Deus na Bíblia são os filhos do Altíssimo. São a quem a palavra de Deus foi dirigida. E a palavra foi dirigida a você. Em todas as coisas tu é mais do que vencedor. Recebe essa palavra dirigida? Recebe, 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 recebe. Como que eu posso dizer que fui enviado de Cristo se eu estou pregando o que não está na palavra de Cristo? Deus na Bíblia não é diabo, não tem uma passagem que reforça isso. A escritura não pode falhar, meu amado. Deus e sois vós. Se ele chamou deuses a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, não vou parar aqui para respeitar a vírgula, porque amanhã eles me atacam. Só que amanhã eu estou em paz, dia das mães, hoje tem baião, meu amado, não tem problema. Versículo 36. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou o mundo, dizeis tu blasfêmia, porque eu declarei que sou filho de Deus? Então quer dizer que quando eu vou à internet e digo, eu sou Deus, vocês estão dizendo que eu estou blasfemando? Mas a palavra de Deus foi dirigida a mim. E se a palavra de Deus foi dirigida a mim, ele disse, Geraldo, tu és Deus? Com D minúsculo. Você recebe assim? Claro, a palavra de Deus não pode falhar. Deuteronômio 10, 17. Estou pregando assim, porque eles dizem que eu só prego Paulo. Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor, vosso Deus, é Deus dos diabos, segundo a religião. Se Deus é diabo, Deus é Deus do diabo. Faz sentido? Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Deus é Deus dos deuses. Daniel 2,47. Disse o rei a Daniel, certamente, o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistério, pois pudeste revelar esse mistério. Então Deus é Deus dos deuses. Deus na Bíblia não é diabo. Está comprovado? Deus na Bíblia
é aqueles a quem a palavra foi dirigida. Então, Paulo disse que o nosso evangelho estava encoberto, porque o Deus do século de Paulo cegou o entendimento dos incrédulos. Quem era aquele Deus que estava cegando? Haja visto que Deus, com D minúsculo, é um filho de Deus também. Então, havia um homem que era filho de Deus, como eu, como você, que ao invés de deixar o evangelho chegar no coração para que resplandecesse os mistérios ocultos, ele estava cegando o coração dos crentes. E quem era esse Deus? 2 de Coríntios 3, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então, o Deus da época de Paulo era Moisés, que pregava a lei. E o que Moisés pregava como lei estava se desvanecendo, estava acabando. E o que é que chegaria? A luz da glória do evangelho de Cristo no coração dos crentes. O que é que ele fez? Cegou o entendimento das pessoas. Então, quando Moisés dizia, você tem que dar dízimo, isto estava para acabar. E Moisés, não posso deixar que eles vejam que vai vir a graça e eles serão libertos. Eu vou colocar um véu, eu vou obscurecer o entendimento, eu vou deixar o evangelho encoberto. Pois ele diz então no versículo de número 14, mas os sentidos deles se embotaram. E uma vez que o sentido era embotado, quando se trazia a graça de Deus, ninguém entendia bulufas. Então este mesmo quadro acontece para cá. Houve apenas uma mudança geográfica, porque neste século que nós estamos vivendo, os pastores, que também são deuses como eu, como você, está cegando o entendimento das pessoas. Quando deveria mostrar o evangelho da graça, ainda mostram a vocês a lei de Moisés. E assim, o mesmo véu permanece em vocês. Vocês não vendo que tudo que eles pregam em Cristo já foi removido. E o nosso evangelho, então, fica encoberto. E quando você chega para um crente e diz, dízimo é da lei. Não é não, é bíblico. Está na Bíblia. Por quê? Porque está com o véu de Moisés. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, do velho pacto, da lei de Moisés, o mesmo véu que estava em Moisés permanece nos crentes, não lhes sendo revelado que em Cristo este véu, o dízimo, o jejum, a Páscoa, as abluções, os sacrifícios, o pagar o preço, não lhes é revelado que em Cristo ele é removido, porque naquele século o Deus Moisés cegou o entendimento das pessoas. E hoje, quando você diz uma pessoa, para você ter comunhão com Cristo, você não precisa de um pão nem de suco. Herege, Satanás, pé de cana, Exu, é uma coisa que eles me chamam, é o Robinho que sabe, é Curupira. Olha, meu amado, meu amado, isso é igual quibe para mim, isso é horrível, porque eu fui ver Curupira, o cara tem pé para trás, beiçudo assim, ó. Minha mulher odeia me chamar. Minha mulher diz que eu sou um negão de tirar o chapéu. Mulher. Quinze. Mas, até hoje, quando é lido Moisés, o Deus daquele século,
o véu está posto sobre o coração deles. Aí você entra dentro de um local para ouvir o evangelho, e o que é lido? Moisés. É como você chamar alguém para ver o filme do Homem de Ferro, levar uma criança, vamos ver o Homem de Ferro, a criança toda empolgada. Você vai no cinema, chega lá, está passando o Super-Homem. Ué, pai, mas o senhor me chamou para ver o Homem de Ferro. Meu filho, mas o Super-Homem também é Homem de Ferro. Não, papai, o Homem de Ferro tem medo da chuva, o Super-Homem de Kryptonita. É diferente. Nós estamos aqui para ouvir evangelho, boas novas, a minha posição em Cristo, a minha herança. Ministério da lei de Moisés, aonde tem véu, me mostra eu pecador, me mostra eu pagando o preço, me mostra miserável, pó da terra, gafanhoto. Em Cristo me mostra que eu sou mais do que vencedor. Isso está encoberto, mas os olhos estão sendo iluminados. Quem recebe, dá um glória, dá um glória, dá um glória. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto. Então, se eu prego a lei, se eu prego Moisés, eu estou colocando e escurecendo o teu entendimento. E a luz do evangelho não chega. Então, o que é que tem que fazer? Tirar Moisés, tirar a lei, que aí a luz do evangelho de Cristo chega na tua vida. Paulo disse até hoje, meu amado, seja sincero, sequer sabíamos que havia epístola de Paulo. Eu canso de dizer e vou falar mais uma vez, não tem problema, pode falar mal de mim, eu tenho a cara da riqueza. Meu amado, de Paulo só se usa o jargão, a vitória é nossa. E se Deus é por nós, de Paulo só se prega isso. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é... Olha quantos sem véu aí. Olha quantos sem véu pela internet. Quando alguém se converte, quando alguém tira o véu, de fato e de verdade, aí sim a pessoa se converteu ao Senhor. Até então estava numa religião. Ela vê o homem, ela vê a placa, ela vê a convenção. Não, se essa igreja não é convencionada, essa não é a igreja certa para mim ainda. E aí, meu irmão, eu estou procurando uma igreja. Mas tem que estar convencionada a convenção X. Essa é a convenção lá de Madureira, essa aqui, vocês são convencionados lá em Madureira? Não, vocês são convencionados não. Nós somos convencionados em Miguel Pereira. Então o sonho não foi legal. Madureira, Miguel Pereira, quase acertei. Não é aqui ainda. E quando esta pessoa, quando o véu é tirado, ela se converte ao Senhor. Ela sabe que ela se torna templo e morada de Deus. Ela descobre que ela está em comunhão plena. Ela sabe pelo Espírito da revelação que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Ele sabe que aonde ele anda, Deus vai com ele. Quando ele para, Deus está parado. Quando ele respira Cristo. Ele exala o bom perfume de Cristo. Ele deixa de ser um religioso e se torna a igreja de Cristo. E aí começam as metralhadoras. Ué, qual é a tua igreja? Nós somos a igreja. Não, eu estou falando assim. Aonde você congrega? Aonde tiver 2 ou 3 reunidos. Não, eu sei, mas quem é o teu pastor? O meu pastor é Cristo.
E começa as metralhadoras. Ah, você é um desigrejado, você é um herege, e você está ceando aonde? Eu ceio em todo lugar aonde se prega a verdade do Evangelho, porque este é o meu alimento. E tem até um pastor aqui que fica meu amado, eu tenho medo de meu amado. Eu estou revestido de Cristo, batizado, selado, ungido, nova criatura, templo do Espírito Santo, e eu tenho medo dessas coisas, meu amado. E o outro mandou recado, meu amado, não manda recado para mim que eu sou casado, meu amado. Que foi uma equipe para o Monte do Mendanha enterrar meu nome lá. Uia! Vai enterrar meu nome no Monte do Mendanha? Vocês nem sabem o meu... Eu vou falar meu nome todo, tá? Geraldo Silva Moraes, mas enterra mesmo, meu amado. E quando, porém, algum deles se converte, primeiro sinal que acontece é que você já não tem mais véu. O Evangelho foi revelado. Efésios capítulo 2, versículo 12 diz isso, olha lá. Portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, os judeus, com orgulho, né? Na carne por mãos humanas. 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel. Olha como que os gentios estavam. Estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 13. Mas agora, em Cristo, não é na placa, não é na convenção, não é no pastor, é em Cristo. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, vos aproximaste pelo pão e pelo suco. É? Claro que é. Não é aqui que o herege prega para vocês, mas vai lá nos homens de Deus, vai lá nos verdadeiros profetas e diz que você só se aproxima de Cristo se você comer um pedaço de pão e beber o suco. Aqui, aonde o herege prega, diz que vocês já se achegaram a Ele, já estão nele por meio do sangue de Cristo. Chegaram ou não chegaram? Diga, estamos nele. E ele diz no versículo 14, a paulada, porque ele é a nossa guerra. Meu amado, eu não entendo que evangelho que se vive de guerra. Meu amado, posso lhe dizer uma coisa? Eu não tenho guerra nenhuma com Deus, nem porque eles dizem que o diabo está em guerra. Meu amado, a palavra diz que ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, judeus e gentios, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, a lei causava esta inimidade, circuncisos e incircuncisos. Versículo 15, aboliu, olha lá, lei, o terror dos teólogos é esta passagem. Diz que ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aboliu ou não aboliu? Aboliu. Qual ordenança eu tenho que praticar? Nenhuma. E eles, muito sabidos, né? Porque eles estudaram, né? Eu não estudei, né? Eles são bacharel, né? Eu sou coisado, né? E me falaram, mas você tirou as ordenanças da igreja. Eu não, quem aboliu foi o Cristo e o Senhor da igreja. Não foi eu com as minhas pregações, foi Cristo com a sua carne na cruz. Tudo o que era mandamento,
Tudo o que era ordenança, diz que ele aboliu na sua carne, quando disse está consumado. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. 16. E reconciliasse ambos em um só corpo em Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Colossenses capítulo 2, versículo 8 ao 15. Vamos ler. Está chegando a hora. Ui. Ai, baião de dois, meu amado. Cuscuz e tangerina. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Cuidado, a igreja está aí cheia de filosofias, a igreja está cheia de rudimentos, segundo a tradição de homens. Desse lado aqui, mulher, e desse lado aqui, o varão. Nessa igreja a doutrina é rígida. A mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode usar batom. Nessa igreja minha mulher não ficava. Tira até o cartão dela de crédito, mas não tira o batom. Mulher, meu irmão, mulher ama batom. Mas querem misturar as coisas carnais com espirituais e vão criando filosofias e sutilezas de acordo com a tradição dos homens. A igreja não tem revelação, a igreja tem tradição de homens. E não avançaram no conhecimento, e a luz da glória do Evangelho de Cristo não penetrou nos corações. E uma irmã me perguntou: comer carne de porco pode? Por quê? Porque estão debaixo de tradições. Você precisa entender que este pacto é por revelação, não é por tradição. Um homem vai ali, abre uma igreja, desculpa Lima, ele abre um alçapão, aí coloca lá, culto de libertação. Por quê? Isso vai de tradição. O pastor há 200 anos fez isso, outro fez isso, deu certo. Mas não é isso que enche vidas, isso enche cofre. O que enche vidas é a revelação do Evangelho. Diz que ele aboliu. Depois Paulo lendo aqui disse: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 10. Também nele, em Cristo, não é na placa, não é na igreja, não é no pastor, não é no culto de libertação, não é de busca do Espírito Santo. Diz que é em Cristo. Quem está em Cristo aqui, por favor, diga Abba, Pai. Diga glória a Deus. Nele vocês estão aperfeiçoados. Estão ou não estão? Estão. Aperfeiçoados aonde? No Espírito. Ele veio fazer a obra no Espírito. Depois ele disse: ele é o cabeça de todo principado e toda potestade. 11. Nele, em Cristo, também vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. 12.
tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. 13, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando alguns dos vossos delitos. Perdoou quantos? Perdoou ou não perdoou? Perdoou. E se eu te chamar de pecador, eu estou contra esta palavra ou estou indo a favor? Contra. Perdoou tudo. Não tem nadinha. Como é que se faz uma reunião e diz assim: pecador, você vai para o inferno? Não vou. Ele perdoou todos. Não tem nada. Entra lá que tem para o batismo tirar. Tem, o batismo nas águas vai tirar o que ele não perdoou, mas a revelação e não tradição diz que ele perdoou todos querem dizer quantos? E o herege sou eu estou apenas lendo, porque eu sou crente, eu creio no que está escrito. Quando eu não era convertido ao evangelho, eu aceitava a tradição. Geraldo, você é um pecador. O que eu preciso fazer? Se batizar. Bom, pastor. Tomei um banho de água fria. Quando voltei, semana passada, o pastor: Geraldo, você é pecador. O que eu preciso fazer? Fazer um culto de consagração. Semana que vem fiz um culto de consagração. No outro domingo, quando cheguei, ele falou: Geraldo, tu é pecador, não pode participar da ceia. Ualá! Mas nunca acaba isso, gente, esse roteiro interminável. Quando que eu deixarei de ser um pecador? Nunca. Que ele pode vir a qualquer momento. Ele diz: não. Vocês estavam mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne. Mas eu dei vida juntamente a vocês, perdoando todos os vossos delitos. E vem a palavra linda, 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando na... Cancelou ou não cancelou? Diga: está cancelado. E quem é que pode entender isto? É o crente pentecostal que está lá no monte desde ontem? Não, senão ele não estaria lá buscando a Deus quando Deus mora dentro dele. Quem é que pode entender isso? É quem está em jejum desde meio-dia de ontem até meio-dia de hoje? Não, senão ele sabia que Deus não age por meio da fome. Senão os países da África eram os países mais, seriam o continente mais cheio da unção de Deus. O que move Deus não é a fome. O que move Deus não é o frio. O que move Deus é a fé, para crer no que está escrito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho fé para acreditar que o escrito de dívida, que era lei contra a minha vida, foi cancelado por Cristo na cruz. E quem pode entender isto? Quem o evangelho foi descoberto. Efésios capítulo 2, capítulo 1. Efésios 1, 15, Miguel. Tem aí? Efésios: por isso, também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. 16, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda uma mansão na Barra da Tijuca, vos conceda um apartamento novo, um carro 0 quilômetro. Como não? Vai lá. Vocês ficam gritando não. Entra lá nas igrejas, ela vê o que os crentes vivem pedindo a Deus. Senhor, eu tenho aqui o meu carro, eu estou trazendo esse para o altar, e eles vão se curvando assim, né? Eu trouxe esse para o altar para o Senhor me dar outro. Essa barganha, essa negociata, o pedido é outro.
Não adianta te dar um carro para você trazer para o altar, que quando você tiver 2, eu vou querer os 2. Quando você tiver 4, eu vou querer os 4. Porque a ganância é igual a sepultura, nunca se farta. São cães gulosos. Quanto mais tem, mais querem. E gera essa ganância no povo, e essa busca também não termina nunca. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. 18. Iluminado os olhos do vosso coração. Coração não tem olho, entenda-se então, entendimento. Iluminado os olhos do vosso entendimento, para saltar no mistério, rodar no manto, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Sequer eu sabia que eu tinha um chamado, sequer sabia que tinha uma riqueza da glória a ser manifestada em mim. Por quê? Porque ao invés de me revelar o evangelho, colocaram um véu sobre a minha vida. Me ensinaram tudo, me ensinaram a barganhar, me ensinaram a ser hipócrita, me ensinaram a mentir para o irmão, me ensinaram a passar com o meu carro assim, o irmão precisando de carona, eu olhar para o outro lado, se a canoa não virar, e a mulher tocava em mim. Marido, mas passamos pelo irmão Gildici agora. Ah, nem vi. Vi sim. Eu era hipócrita. Eu dizia que eu amava, mas eu não amava, porque a religião é assim sim. Ama aquele irmão do carro zero. Ama aquele irmão que chama para almoçar de casa boa. Mas se for o irmão simples e humilde, é a paz do Senhor vaso se cruzar o meu caminho. É ou não é? Então quem é que pode entender essas coisas aqui? Quem tem os olhos iluminados. Quem está cego pela religião não consegue ver. Quem está cego pela religião, a palavra é até revelada, mas eles só veem heresia. A graça é até manifestada, mas eles estão debaixo da lei. A liberdade é proclamada, mas eles estão presos na doutrina dos homens. É preciso abrir os olhos dessa gente, e só se faz isso com o colírio da graça de Deus. Porque fora disto, a pessoa vê tudo, menos Deus. O profeta estava tão cego, que a mula viu o anjo, ele não viu. O povo está tão cego, que às vezes Deus está dando um escape. Eles dizem que é o diabo que furou o pneu. Olha só, uma breve passagem. Está em Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 22. 10 minutos para acabar, eu concluo. Lá no sistema vocês ficavam assim para o pastor, estou vingando de vocês, vou acabar também, vocês ficam assim lá no sistema, ó. Eu já li essa passagem 1 milhão de vezes, mas como tem pessoas novas nos assistindo, eu preciso falar isso para você. Então chegaram a Betsaida e trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Algumas pessoas, Jesus estava em Betsaida, Jesus histórico, e trouxeram um cego, pedindo, toca nele, toca nele. E no versículo de número 23, Jesus tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes, vê alguma coisa? Então pegou aquele homem, levou para fora da aldeia e aplicou saliva. Depois diz no versículo de número 24, este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Note, o homem não viu claramente, ele recobrou a vista, porque saliva não cura nada. Toque
não cura nada. Jesus deu ao homem os que as pessoas estavam acostumadas a dar. As pessoas querem ser curadas das suas emoções, indo para esses alçapões, para ser tocada por homens, para receber lenços, suor, água ungida, água com elemento. As pessoas querem ser curadas das suas enfermidades, recebendo objetos consagrados, promessas, campanhas, votos, envelope com propósito. Era isso que o Cristo histórico, versículo 23, estava mostrando a estes homens, quem levou para ele, porque era esta a manobra da religião, sempre foi e sempre será, porque a religião é um câncer interminável, que não vai ser extirpado nunca, enquanto este povo não abrir os olhos e se renderem ao verdadeiro evangelho. Isto está aí como câncer, como gangrena, sugando e vivendo do sacrifício alheio. Quanto mais vidas feridas, melhor para a dita igreja. Quanto mais pessoas pecadoras, mais os cofres enchem. Quanto mais pessoas submissas ao pastor, mais autoridade ele tem. Mas na autoridade do Cristo que vive eternamente, os dias e as horas estão contadas, porque o evangelho da graça de Deus os denunciará pelo poder do Espírito Santo. As pessoas gostam disto, de serem tocadas pelos homens de Deus, milagres com horas marcadas, orações, hora nona, hora certa para ir para a igreja, hora certa para se reunir. As pessoas estão cegas, porque a luz do evangelho não resplandeceu. Mas quando isso acontecer, há de se levantar a bandeira de Cristo nesta nação, e Cristo será exaltado, e os pastores que sugaram elas serão abatidos. O evangelho fará isso, o poder de Deus fará isto. Eles foram lá e disseram: toca nele, esse homem é cego, toca. Muito do que se vê nesses televisores aí são pessoas que não querem nada com Deus, fazem barganha, querem a cura, mas não querem ser curado na sua alma, não querem vida com o Espírito Santo, não querem vida de temor, não querem comunhão com o Espírito Santo. E os alçapões estão aí como negociata. Eles transformaram a casa que seria de oração em covil de ladrões e salteadores. Haja visto as suas contas bancárias, haja visto os seus seguranças armados, os seus carros, tudo em nome de um Deus factoide, mentiroso, porque o Deus pregado por eles chama-se Mamon. O Deus verdadeiro, o Deus do evangelho, não precisa do teu dinheiro, não quer o teu sacrifício, porque ele não divide a glória dele com ninguém. O sacrifício na cruz foi único, verdadeiro, e ele nos basta. Saliva que você quer? É fogueira santa que vocês querem? É campanha que vocês querem? O sistema tem os montes para oferecer, só que isso não abre olho, isso enche cofre, e está na hora dos olhos serem abertos e os cofres dessa gente ficarem vazios. E diz então no versículo 24 que Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Passei saliva em você, te dei fogueira santa, melhorou alguma coisa? Fiz campanha semana passada. Você está entendendo? Estou atualizando o software. Fizeram campanha semana passada, adiantou alguma coisa? A semana que vem tem mais, diz os líderes. Quebra da maldição total. O filho continua na droga, porque isto não liberta.
Isto não transforma. Oração forte não transforma. São saliva. O que estão dando a vocês? O que estão passando nos seus olhos? Qual é a manipulação? Da onde você saiu? Te deram o quê que você chegou aqui cego? E eu já vejo você com os olhos iluminados, entendendo que a verdadeira mensagem do Evangelho é a transformação na mente, é a metanoia. Nada muda se a tua mente não mudar. E no versículo 25, agora vem o colírio. Então, novamente lhe impôs as mãos nos olhos. Agora já não é mais saliva. Agora já não é mais estratégia. Agora já não é mais manipulação. Agora é o toque de Deus. Agora é Deus mesmo. Agora é o toque divino. Agora olhos não conseguem ficar fechados, porque quando Ele toca, quando Ele se manifesta, quando Ele toca na vida, a vida de um cego passa a ver claramente. Ele disse: vem cá, eu te dei o que a religião gosta. Eu te dei o que os homens me pediram. E várias vezes eu questionei isto: Senhor, se eu der o que o povo quer, eu vou contra ti. E se eu der o que tu tem para o povo virá contra mim. E a resposta foi: Geraldo, fala e não te cala, porque eu tenho muito povo nesta nação, do qual eu abrirei os olhos. Eis aqui o que Deus tem para a sua vida. Então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele passando a ver claramente, o toque do Espírito Santo, ficou restabelecido, e tudo ele distinguia de modo perfeito. Quando ele passou saliva, diz que ele viu os homens como... Quando passaram saliva, a gente viu gafanhoto como demônio. A gente via a igreja como santuário. A gente via homens aqui como Deus com D maiúsculo. A gente víamos esse espaço aqui como casa de Deus. Mas quando Ele abriu os nossos olhos, hoje nós vemos claramente que este lugar aqui não é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Nós somos o templo do seu Espírito. Ele está conosco todos os dias de nossa vida, porque agora nós vemos claramente. Hoje gafanhoto é gafanhoto mesmo. Hoje, pastor não é Deus sobre nossa vida, é membro do corpo de Cristo e não exerce autoridade, somos nós. Fazemos parte do mesmo corpo, respeitamos o chamado de cada um, mas sobre a nossa vida, a autoridade é Cristo, o cabeça da igreja. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele passando a ver claramente, ele ficou restabelecido, e tudo ele distinguia de modo perfeito. É assim que aconteceu com você. Hoje você é perfeito. As ameaças deles não nos atingem mais. E alguns tentaram me fazer recuar, tentaram colocar mel, e me disseram: cuidado, Geraldo, vai vir mais 7 demônios. Eu disse a eles: 7 não, só estou vendo um na minha frente, coisa ruim. Hoje você descobre que o ladrão de João 10:10 não era o diabo, era o mercenário
que muitos deles estão aqui atrás de microfone de terno e gravata. Hoje, você vê claramente. E ele diz no versículo de número 26, olha lá. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe que não entres na aldeia, porque a aldeia vai cegar os teus olhos de novo. Na aldeia vai ter pastor presidente sobre a tua vida. Na aldeia vão dizer que você precisa de culto de libertação. Na aldeia vão dizer que mulher tem que sentar deste lado e homem de outro. Jesus disse: estás liberto, os teus olhos foram iluminados, o evangelho resplandeceu, tu és a minha morada, em todas as coisas és mais do que vencedor, nem morte, nem altura, nem os anjos, nem o principado, nenhuma coisa pode te separar de mim. Mas se voltar para a aldeia, Moisés volta e os olhos ficarão escurecidos, terá campanha, terá culto de libertação e a minha glória não vai resplandecer. Não entre mais no sistema, a graça do Senhor vos basta. Basta ou não basta? Não basta ou não basta? Você sabe que tem uma passagem, nós não temos tempo. Olha lá eles como é que grita, tem. Lá no sistema vocês queriam já ir embora, já passamos 5 minutos. Coloca para mim 2 de Reis, capítulo 6, versículo 15. Eu não vou demorar 3 minutos. Essa passagem é curiosa, porque é assim que estão os crentes em que o evangelho não resplandeceu. Olha só. 2 de Reis, está aí, não está aí? 2 de Reis, capítulo 6, versículo 15. Tem aí? Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, isso é lá no território da lei, tá? Só como um exemplo. Desceu aqui fresquinho. Eis que tropas, cavalos e carros havia cercado a cidade. E então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Eles estavam então no local, e as tropas dos inimigos do rei, se eu não me engano, da Síria, tinham cercado todo aquele local, cercado o profeta, e naquele tempo ele tinha alguém para ajudar, conhecido como moço do profeta. Ele acordou muito cedo quando ele olhou, mas estava tudo cercado de tropas olha, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse ao profeta: ai, meu senhor, o que faremos? E no versículo de número 16, ele respondeu, o profeta: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E no versículo de número 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que te abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e de carro de fogo em redor de Eliseu. Quem não conhece esse evangelho está vendo com os olhos vendados. Está vendo até aqui um perigo iminente. Está vendo desastre. A graça se manifesta, eles veem heresia. O poder de Deus está sendo derramado, mas eles veem escândalo. Mas quando os olhos abrirem, eles verão que maior é o que está conosco do que aqueles que lutam contra. Tu és imbatível, porque tu tornaste a morada do Eterno. Ninguém poderá resistir vocês. Aquele que luta por nós é maior daqueles que lutam contra. Tem que abrir os olhos para ver. E ele preso às coisas físicas. Não sabia ele que com os olhos iluminados,
ele viria que Deus, numa estratégia superior, estava lá com cavalos e carros de fogo em redor do Eliseu. Nós descansamos porque os nossos olhos foram iluminados. Hoje você vê claramente. Hoje tu sabes que tu cumprirás todos os dias da tua vida, porque Deus escreveu e determinou cada um deles, quando nenhum deles havia ainda. E eu termino com Jó 42:5. Olha aí. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu até ouvi que tinha um Deus que salvava os crentes. Ouvia um Deus de promessa, mas eu vivia miserável. Tinha diabo na minha casa, tinha demônio, eu me via pecador. Eu até ouvi falar de um Deus maravilhoso, mas o que eu vivia não condizia do que estava aqui. Agora hoje sim, hoje os meus olhos veem o autor e o consumador da minha fé. Hoje eu posso dizer, os meus olhos foram iluminados e nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem nenhuma outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos nos colocar de pé.